E olha, aqui no nosso programa da tarde, nós estamos recebendo a Rejane Brito, advogada especialista em direito previdenciário e da saúde. Mas antes da entrevista, doutora Rejane, a gente vai falar agora e mostrar para você de casa uma situação que é muito triste. Só para vocês terem uma ideia, 78% dos pais abandonam mães de crianças com deficiência antes dos 5 anos. Hoje nós vamos falar sobre os direitos e desafios das mães atípicas, tá? E aí a gente tem essa informação aí para você e é impressionante como esse impacto é grande, ou seja, quase 80% das mães atípicas são mães solo, né? É verdade, Carla. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente na Meio Norte, no programa da tarde. É um programa que traz muito entretenimento e também informação, né, Carla? Infelizmente, a maioria das mães que, além de ter a sobrecarga do autismo, a maioria são mães solo e que sobrecarregam todo esse trabalho sozinhas, na sua luta diária. Embora existam garantias previstas em lei, né, a gente sabe que muitas mulheres ainda vivem na invisibilidade e enfrentam obstáculos diários para conciliar ali, né, tanto o cuidado quanto o sustento mesmo, né, da família, da criança. Então, para entender um pouquinho mais sobre a legislação brasileira, já assegura a gente essa conversa agora, Rejane, quais são os direitos hoje já garantidos hoje no Brasil para mães de filhos com necessidades especiais no âmbito trabalhista, previdenciário e assistencial? Bom, Carla, eu costumo sempre conversar sobre esse tema falando da ausência dos direitos. Na verdade, as mães atípicas lutaram tanto pelos direitos dos seus filhos que acabaram esquecendo de si. Isso acontece muito, né? É cuidar de quem cuida. Elas esquecem de si, dos seus próprios direitos, para lutar pelos direitos assistenciais, previdenciários e da saúde do filho. A criança com autismo, ela tem vários direitos garantidos por lei. E muito se deu devido a lutas de várias mães. Agora, as mães atípicas têm pouquíssimos direitos previstos em legislação. Na verdade, o que existe é a falta de debate sobre esse tema, a falta de diálogo sobre esse tema, e existem projetos de lei que estão em tramitação na Câmara e no Senado para serem aprovados para garantir esses direitos. Hoje, o que se tem são legislações esparsas que apenas prevêem atendimento psicológico para essas mães, mas assim não tem aquela rede vinculada ao SUS para que de fato seja garantida essa assistência psicológica. Isso é fato. Não existe de fato uma legislação que ampare, que cobra, que proteja essas mães. Então o que há? Um projeto de lei, o projeto conhecido como AMA, que é o Auxílio para Mães Atípicas. Esse projeto ele foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, ele vai para votação no Senado. Esse projeto ele prevê auxílio assistencial para essas mães, um auxílio previdenciário e também um auxílio psicológico obrigatoriamente fornecido pelo SUS. Também existe outro projeto de lei que está em tramitação, que é uma pensão para essas mães atípicas. E no âmbito do direito do trabalho, infelizmente, só existe direito para as mães que são servidoras públicas. Elas têm direito à redução da jornada de trabalho. Mas as mães que trabalham na CLT, que é a grande maioria, não tem direito a essa redução da jornada de trabalho. Então, assim, é uma ausência de direitos muito grande. É muito triste. Eu já estive à frente da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, e lá na Secretaria da Mulher, nós tem duas servidoras efetivas, mães atípicas, que tinham esse direito, né, essa redução de trabalho, que é super fundamental. Essa jornada reduzida para as servidoras públicas é maravilhoso, né? Mas, infelizmente, na rede privada não existe essa lei. Não tem. Isso é uma lacuna muito grande que prejudica milhares e milhares de mães. Porque a maioria das mães que tem na sua carga de trabalho 40 horas semanais são mães que trabalham na CLT. Se você vê, o Brasil ele é formado principalmente por pessoas que trabalham na iniciativa privada do que por servidores públicos. Então, assim, existem decisões da Justiça do Trabalho, decisões esparsas de algum tribunal ou outro que tenha equiparado algumas mães a mãe servidora pública. Sim. Só que somente para aquelas que ingressam na Justiça e provam para virar jurisprudência. Mas a grande maioria não tem esse direito, infelizmente. E a gente até aproveita aqui a oportunidade da audiência do programa da tarde para também chamar a atenção das servidoras públicas, né,
que elas têm esse direito, porque como a doutora Rejane falou, muitas delas nem sabem que tem esse direito adquirido em lei, tá? Servidoras públicas municipais, elas têm esse direito. Sim. Estadual também, estaduais, doutora? municipais e federais, né? Estaduais, municipais e federais. Eu sei municipais porque eu já tive como gestora pública e lá na secretaria tinha 2 funcionárias efetivas que tinham esse direito. Mas a nível estadual e federal, as mães atípicas também esse direito. Então, se porventura você é uma mãe atípica a nível federal, estadual ou municipal e não tem ainda utilizado essa jornada reduzida, busque o setor da onde você é alocado, a sua secretaria, o setor de recursos humanos, né, doutora? Do respectivo órgão público que ela é vinculada. Para que ela possa ter esse direito, né? É verdade. E em relação às outras mães, que é a grande maioria, que as trabalhadoras que trabalham na iniciativa privada, é necessário que haja um debate. Quanto mais pessoas falar sobre esse assunto, sobre essa necessidade, sobre a necessidade de criar esse auxílio para mães atípicas, de debater sobre esses direitos, mais a gente vai conseguir essa aprovação junto à Câmara e o Senado. Uhum. Doutora, mesmo com esses direitos previstos, muitos relatos apontam para dificuldades ali na conciliação em cuidado intensivo e trabalho remunerado, especialmente, como a gente falou aqui, no setor privado, né? Por que ocorre, assim, esse descompasso entre a lei e a prática, hein? Ocorre muito descompasso. No caso das mães atípicas, eu nem diria que existe leis que abrangem elas. Eu diria que existe uma enorme lacuna, uma enorme ausência de leis. De fato, inúmeras leis que são feitas, elas não são executadas na prática. Muitas vezes você tem que ingressar com ação judicial para você conseguir um direito que já está ali, estabelecido na lei. E que muitas vezes você não consegue se não ingressar com ação judicial. No caso das mães atípicas, eu costumo falar que não existe uma leva de direitos para que elas possam pelo menos exigir essas garantias, porque elas não têm direito estabelecido em lei. Previdenciários, ainda não, porque os projetos ainda não foram aprovados integralmente. Direitos assistenciais, direitos da saúde, direitos psicológicos. Então, assim, existe uma necessidade de uma sobrecarga muito grande. Como você falou, a mãe atípica, ela eleva uma sobrecarga muito grande. Muitas delas deixam de trabalhar porque não tem uma rede de apoio. Como você falou, a maioria são mães solo. Não tem com quem contar e não pode deixar uma criança atípica sozinha, porque é um risco muito grande. Então, e ainda tem a questão das terapias, que tem que acompanhar nas terapias, fazer aquele acompanhamento psicológico, muitas vezes psiquiátrico. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande. O número de mães atípicas que também está adquirindo depressão é muito grande. Elas precisam ter esse mínimo de direito que é o atendimento psicológico assistencial. Doutora Rejane, aí eu fico me perguntando como é para uma mulher, uma mãe atípica, viver no país que a gente vive, nas situações em que nós estamos vivendo. E eu não estou falando aqui sobre a situação financeira, mas eu estou falando sobre a situação emocional de cada mulher. Porque mesmo aquela mulher que tem uma situação financeira melhor, ela também sofre com esses impactos psicológicos na vida dela. Isso independe de cor, raça, tudo, doutora. Classe social, Classe social, tudo. O psicológico é muito abalado. É verdade. A gente As cobranças são muito por grandes. Muitos perrengues. Eu falo isso como mãe atípica, que também sou mãe atípica, tenho 2 filhos atípicos. E assim, Carla, recentemente eu passei por um episódio que eu não esperava ter passado. Nossa. Eu procurei umas escolas particulares aqui de Teresina, uma das melhores escolas, várias escolas particulares, e eu tive, assim, uma negativa não formal, mas aquela negativa por conta do comportamento, que você vê que, porque eles tiveram comportamentos atípicos, não foram aprovados nos testes que muitas vezes são feitos discriminatórios, testes para eliminar crianças neurodivergentes. Então, isso acontece em todas as classes sociais, tanto na escola pública como na escola privada. Em todos os ambientes que você frequenta com o seu filho, você vai ter esse momento que você vai sofrer preconceito, discriminação, pela qualidade, pelas características que a pessoa neurodivergente apresenta. Os próprios planos de saúde, né, doutora? Eles não... É um desrespeito. É um desrespeito muito grande que a gente está passando.
É muito triste, realmente, mas essa é a situação real. Dá vontade de chorar, sabia? Quando eu falo assim das mães atípicas, do sofrimento que a gente vê realmente no dia a dia, é triste, é lamentável. Infelizmente, essa é a situação real em que as mães atípicas vivem nesse país. Então, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para desconstruir tudo isso é exatamente rebater o preconceito. É verdade, Né? Carla. Então, que a gente possa olhar para essas mulheres e para essas pessoas, né, que precisam realmente, né, porque não é fácil, né, reconhecer o papel das mães atípicas como sujeitos de direitos e não apenas como cuidadores invisíveis. É verdade. Muito obrigada, viu, doutora, Obrigada por estar a aqui você, com a gente. agradeço Já fazia um tempão que eu queria lhe trazer aqui no programa, mas hoje deu certo. Você que é mãe, Marisa, tem um bebê pequenininho ainda, 6 meses? 4 meses. 4 meses, né? Eita, mas passa rápido o tempo, né? E aí a gente sabe, a jornada da mãe é uma jornada realmente muito difícil, né? Muito intensa. Muito difícil, Carla, muito intensa, e da mãe atípica mais ainda. Trazer a Regiane aqui, mais uma vez, muito obrigada, Regiane. Obrigada. É para mim uma grande representatividade para as mães atípicas, porque eu acompanhei nas redes sociais o sofrimento que a Regiane teve, o que ela compartilhou nas redes sociais é algo, Carla, que para a gente que é mãe, a gente que sente amor pelos nossos filhos, a gente sente a dor das mães também. Então, assim, gente, eu, como mãe, que não sou mãe atípica, eu me solidarizo, não só com a Regiane, mas com você também, porque eu nem imagino a quantidade de desafios que você passa por dia, que você passa, gente, até na hora de matricular o seu filho na escola. É algo realmente revoltante, mas por aqui a gente segue trazendo informação de qualidade, histórias reais e vida real, para que você aí de casa esteja por dentro do que realmente